Todos nós vivemos muitas coisas e com o passar do tempo, essas coisas vão sendo arquivadas na nossa maravilhosa memória, não é mesmo? Então, quando a gente vai relembrando a nossa vida, principalmente quando você vai chegando na crise dos 30, dos 31, dos 32, dos 33, 34, ou até mesmo na crise dos 22, nessas horas o que acontece? A memória, ela pode acabar te sabotando. E é sobre isso que eu vou falar hoje aqui, principalmente sobre uma questão que eu percebo com muita frequência na minha vida e na vida de muita gente que eu atendo, que por que que o seu passado te marca tanto e você não consegue se desvincular do seu passado? E quando eu falo por que o seu passado te marca tanto, obviamente vocês já entenderam o que eu estou falando. Por que que o seu passado, de algumas coisas que aconteceram muito ruins, te marca tanto? É sobre isso que a gente vai falar, um pouquinho sobre memória, sobre reconhecimento, também sobre alegria, sobre felicidade e também sobre defesa que nós mesmos vamos construindo a partir do tempo que vamos vivendo. Mas antes que eu me esqueça, já que estamos falando de memória, não se esqueça você daí de dar like aqui nesse vídeo e também me seguir no meu canal. Tá? Eu sou o J. Borgognoni, eu sou o fundador da Terapia do Bom Senso e eu quero nesse canal e também em todos os outros lugares que você me encontrar, eu quero levar leveza, sinceridade, clareza para suas ideias e, claro, bom senso. E todos os meus vídeos, como eu sempre falo aqui, ao final sempre tem uma questão prática. Eu nunca fico divagando, eu sempre trago para o universo prático. Então não deixe de ver até o final esse vídeo. E, por favor, realmente me siga. A maior parte das pessoas que assistem meus vídeos não me segue. Então, por favor, me siga. Meus caros, a gente sabe que nós temos memórias. Uns com mais, outros com menos, mas todos com memória, não é mesmo? E o que acontece é o quê? A gente sabe que o que fica registrado na memória? Coisas significativas. E veja, não são só coisas significativas do passado. A gente também tem memória de desejos futuros. Nós também temos memórias de vontades que nós gostaríamos de fazer. Também temos memórias de, como é que eu posso dizer, de movimentos interiores. Também temos memórias, né? Tem uma coisa chamada memória muscular, ou seja, também memória de movimentos físicos mesmo. Ou seja, a memória não é só um grande reduto daquilo que passou, mas a memória é aonde nós conseguimos ter um arquivo de tudo aquilo que estamos vivendo na situação atual. Tá bom? Enfim, é claro que quando nós vamos pensar nisso, o que fica mais registrado na nossa memória são fatos, experiências ou até mesmo desejos significativos. São coisas que realmente têm uma grande importância. Então, com certeza, quando você parar para pensar, você vai ver que ou aquela situação de muita felicidade, às vezes é uma memória da infância. Um exemplo que eu dou aqui, uma bicharada, cortar a grama aqui, subiu uma bicharada aqui, ó, tá, uns bichos aqui, tá? Graças a Deus não é nenhuma dengue, nesse inverno aí resolveram morrer de frio, esses pequenos demônios de asa. Mas o que acontece é o quê? Com certeza, se eu perguntar para você assim, qual é a sua primeira memória da vida? Me diga uma memória da infância. Você vai trazer alguma coisa significativa. Você vai trazer alguma coisa significativa. Claro que tem outras memórias muito corriqueiras. Eu lembro de eu estar brincando e minha mãe cozinhando, esse tipo de coisa. Mas normalmente a memória se apega a questões significativas. Claro, questões significativas de muita alegria, mas também questões significativas de muito medo ou de muita tristeza. E aí que é interessante a gente começar a pensar e entender por que você fica tão pegado com o passado. A primeira coisa é óbvia, porque no seu passado você tem referências de alegria e você tem referências de tristeza. E como é que é a nossa vida adulta agora? A gente quer o máximo de alegria e o mínimo de tristeza, não é mesmo? Então é por isso que muitas vezes esse tipo de relação com o futuro, essa projeção, já tem vídeo aqui meu falando sobre projeção, essa projeção do que aconteceu no passado eu projeto no futuro, eu fico me defendendo, acontece por quê? Porque obviamente você quer repetir experiências positivas e você quer evitar experiências negativas, tá? Mas o que acontece é o quê? Tem algo que eu percebo, tanto em mim como em muitas pessoas, que parece que as memórias negativas, elas marcam mais que as positivas. Já prestaram atenção nisso? Que as memórias negativas parecem te prender mais do que as suas memórias positivas. Desculpa. Então o que acontece é o quê? Por que esse tipo de coisa acontece? Por que muitas vezes, quando você está passando por uma dificuldade no relacionamento, você só fica
lembrando de coisas ruins e as coisas boas você nem lembra? Por que esse tipo de coisa acontece? E por que depois que acaba um relacionamento, você começa a lembrar só das coisas boas e não das ruins? O que acontece é que a sensação que me dá é que nós somos, humanamente, né, ontologicamente, nós somos predispostos, nós temos a tendência a sermos felizes. Essa é a sensação que eu tenho. Todo ser humano, ele tem uma tendência a ser feliz. Por isso que ele quer ser feliz. Porque também, vamos ser sinceros, ser feliz é melhor do que ser triste, né? A alegria é a melhor coisa que existe, é melhor ser alegre que ser triste, né? Se não me engano é assim a música do Vinícius de Moraes. Mas o que acontece é o quê? A gente com essa tendência, então, a sensação que me dá é que quando as coisas estão bem, a nossa memória muitas vezes ela não registra com qualidade as coisas. Por quê? Porque eu esperava que as coisas dessem certo e as coisas estão dando certo, então eu fico feliz. Tanto que vou dar um exemplo. No teu trabalho, pode ser que no teu trabalho você teve lá 40 dias bons, 30 dias bons, mas teve um que o seu chefe te chamou e te deu um esporro. Os outros 39 dias você não vai nem lembrar. Você vai ficar, nossa, o chefe me chamou, meu Deus do céu. E muitas vezes o seu emocional fica isso. Olha só como o nosso emocional é viciado. Pô, meu chefe me chamou, puta, eu sou um bosta. Não, pera lá. Em 39 dias você trabalhou bem. Em um dia que você trabalhou mal, ele invalida o resto. Para você ver como as situações boas, muitas vezes nós não registramos. Vou dar um exemplo para você. Eu tenho 3 filhos, né? O Joaquim de 6, Inácio de 3 e o Bento recém-nascido. Quando eu lembro dos meus filhos, claro que eu lembro de memórias boas, obviamente, tá? Mas eu lembro com muito mais clareza quando o Joaquim foi internado, quando ele tinha 6 meses. No começo, quando o Bento nasceu, quando o Inácio nasceu, a gente teve que descobrir lá uma questão renal que ele tinha, entende? E o Bentinho agora, né, vamos dizer assim, nos últimos dias, eu lembro muito mais nas noites em que ele não acordou, que ele estava meio resfriadinho, coisa e tal, bababá, do que necessariamente os outros dias que são felizes. Você percebe isso na sua vida? É assim com você também ou eu tô ficando meio maluco aqui? Eu tô ficando aqui pessimista? Escreve aqui pra mim. Você também percebe isso? Você também dá uma olhada nisso? Tem aquela frase que eu gosto muito, né? Quem bate, esquece. Quem apanha, nunca... Não. Quem bate, não lembra. Quem apanha, nunca esquece. Né? Então tem algo nessa questão das memórias positivas que é muito diferente do registro das memórias negativas. Tá? Então o que acontece é que para mim, fazendo uma analogia nisso também, é como se nós tivéssemos um quebra-cabeça em que a gente conseguisse completar muito rapidamente grande parte dele. Porém, tem 2 pontos que você não consegue completar. As peças não encaixam, você já começa a achar que é problema da fabricação, coisa e tal, e aí você começa a prestar muito mais atenção naquilo. É como aquele exercício, pega uma página, uma folha em branco e bota um ponto preto. Você vai prestar mais atenção no ponto preto do que na folha em branco. Não é mesmo? Então o que acontece é que o que é a primeira coisa que a gente tem que pensar? Por que seu passado te marca tanto? Principalmente seu passado negativo. Porque as coisas boas que aconteceram, possivelmente elas entraram como vida normal, né? Que é o que eu falo aqui. Vida normal, vida feliz. E relembrar essas coisas, muitas vezes te faz sentir mal. Eu fui feliz e agora não sou. É aquela coisa, eu era feliz e não sabia. Tem muita gente que tem aquela adoração ao passado. Bom mesmo era quando era criança, não tinha que pagar boleto. Sério mesmo que é bom mesmo? Então, uma das coisas que marca o seu passado, por que teu passado te marca tanto hoje, é porque você olha para trás e você acha lá era bom e hoje em dia não é. Ou então, que na maior parte das vezes é o que acontece, você olha para trás e fala, meu Deus do céu, na minha infância eu lembro às vezes que eu sofri. Na minha adolescência eu lembro dos bullying, dos sofrimentos e tudo mais que eu passei. Os relacionamentos frustrados. O quanto eu fui humilhado, o quanto eu fui rejeitado. Então, pode acontecer isso. E quando então vamos falar das coisas ruins, por que elas marcam tanto? Por que é isso? Fui rejeitado, fui deixado de lado. Porque quando acontece algo ruim, é mais ou menos quando você fica doente. Uma experiência ruim é quase como se fosse uma virose da vida. Né? Como se fosse uma virose da vida. Né? Você pegou ali uma virose, pegou um treco. Por que eu falo isso? Porque quando nós temos algo ruim, o que eu percebo e vejo muito nos pacientes, e pode estar acontecendo com você mesmo, quando na minha vida também acontece, a gente marca aquela situação para a gente se defender da próxima.
para a gente se defender da próxima. Um exemplo muito característico, uma pessoa que tem trauma de carro, porque bateu o carro, aquilo foi horrível para ela não consegue nem chegar perto de um carro, ela não quer chegar, passar mal de andar num carro, ou se um carro estiver correndo, enfim. É como se o seu cérebro, todo o seu ser, falasse assim, não, pelo amor de Deus, saia daí agora, isso é muito perigoso, a última vez a gente se deu muito mal. Então é como se aquela área, né, uma pessoa que está com trauma é isso, aquela área ela fica assim vetada. Qualquer proximidade daquela área, sabe? Warning, né? Run to the hills. Corra para as colinas, pelo amor de Deus, entende? Ou uma pessoa, né? Eu já tive isso, né? Eu já tive trauma com cachorro. Quando era pequeno, eu estava indo da casa da minha avó, vó Cabrita, até a casa da minha tia, que era 2 quadras, eu passei no terreno, um cachorro que para mim era grande, correu atrás de mim. Eu cheguei lá, desde então eu odiava cachorro. Não gostava de cachorro. Desculpa aí, pet lovers, pet fathers, pet mothers, enfim, qualquer coisa. Eu não gostava de cachorro de jeito nenhum. Eu só fui curar e melhorar muito isso quando eu tive minhas galinhas. Não tô brincando. Quando eu tive 2 gatos. Quando eu morava em Curitiba, eu tinha 2 gatos. Aí o convívio com o gato, coisa e tal, essa coisa do bicho de estimação, me ajudou muito em relação ao cachorro. Mas eu tinha isso. Ou seja, o que acontece? Por que de tantos dias bons em Mandaguaçu, que é a cidade onde até hoje minha avó mora, né, com 96, Dona Ana Senhorini, uma avó Cabrita. Beijo pra senhora, saco de bênção, vó. É isso que ela manda pra todo mundo, eu tô mandando pra você, vó. E aí o que acontece? Por que eu lembro daquele dia, daquele fato, e não lembro de todas as outras vezes que eu fui da casa da minha avó pra casa da minha tia? Que eu fui da casa da minha tia pra minha casa da minha avó. Que eu brinquei naquela rua, que eu tomei chuva naquela rua, que eu joguei futebol naquela... Por que aquela cena do cachorro, até hoje, eu lembro a sensação? Até hoje eu lembro a cara do cachorro. Até hoje eu lembro o quanto eu corri, da onde eu saí até... Por que acontece isso? Porque é uma maneira do nosso corpo, da nossa alma, da nossa psique, né, nos defender de outras ocasiões negativas. Então já não é mais só uma questão de não gostar psicologicamente. De falar, não acho legal. Tem muita gente que é assim, né? Eu tinha um namorado e ele era fã de Rolling Stones. Aí ele terminou comigo e não consigo ouvir a voz do Mick Jagger. Às vezes acontece isso, né? Não é só isso, não gostar. Não, por que muitas vezes tem certas experiências que a gente passa que fisicamente a gente sofre, a gente tem e repete, né? O trauma é isso, é repetição, é como se eu estivesse lá no mesmo dia. Eu estou repetindo o mesmo padrão. Né? Quando aparece o fator estressante, eu repito o mesmo padrão. Então a pessoa que é traumatizada com altura, não gosta de altura, qualquer altura que você colocar ela vai repetir o mesmo padrão. Não interessa depois, né? Claro, se ela fizer terapia, coisa e tal, claro que vai melhorar, né, gente? Por favor. Mas, digamos, se ela não fizer nada, possivelmente ela pode continuar com aquela mesma média de altura, não importa a idade dela, entende? Mas isso acontece por quê? Porque as memórias ruins geram uma defesa natural. E é aí que a nossa memória sabota a nossa vida. Então eu vou responder de novo essa pergunta. Por que seu passado te marca tanto? Por que teu passado te marcou tanto e te influencia tanto hoje? A primeira questão é, porque talvez lá atrás você foi feliz e hoje você não está sendo. Você teve uma realização, às vezes uma realização de outra fase da vida, mas na fase atual você não tem nada similar. Mas eu acho que principalmente porque, aqui é a segunda opção aqui, o seu corpo, a sua mente está te defendendo de possíveis novos sofrimentos. Mesmo que eu entendo, mas eu não consigo destravar o corpo. Eu já ouvi muito paciente falar isso. Eu entendo, mas eu não consigo. Hoje mesmo eu estava atendendo uma paciente que ela falou, eu entendo racionalmente, mas parece que algo dentro de mim... o que é isso? Isso é, muitas vezes, a sua memória, mas mais do que a sua memória, todo um gatilho quase automático que faz com que você se defenda disso. Então tem isso. E você pode estar sofrendo disso em áreas como uma área profissional, uma área religiosa, passou por uma experiência muito ruim em algum grupo religioso, coisa e tal, não consegue mais se aproximar da igreja. Hoje também uma paciente minha falou isso, assim, naquela época eu não conseguia nem ver a imagem de Nossa Senhora, que ela estava passando por um sofrimento, né? Então, muitas vezes acontece isso. Na área profissional, né? Eu acabei pulando aqui, não dei nenhum exemplo. Na área profissional, as pessoas que têm burnout, muitas vezes o que acontece? De tanto estressar numa mesma área, a pessoa não consegue ver, ela não consegue escutar o som do celular, ela não consegue ver a logo, porque aquilo
É como se ela fosse colocada no estresse automático, né? Claro, gente, eu tô aqui dando uma explicação informal, tá bom? Uma explicação didática, isso não é uma explicação técnica, tá? Só tô fazendo analogias aqui, tá bom? Mas uma pessoa, muitas vezes, pode ter essa relação com o trabalho. Vamos dizer, um médico que foi tratar de um paciente, o paciente faleceu na mão dele, né? Tipo, né? Não literalmente na mão dele, mas faleceu enquanto ele estava cuidando. Às vezes ele pode ter uma dificuldade em voltar a clinicar, voltar a atender os pacientes, porque ele fica achando que todo mundo vai morrer, porque interiormente é como se a sua memória e como também a sua racionalidade já tivesse chegado a uma conclusão. Isso aqui não é para você, a última vez você matou alguém, é melhor você se afastar dessa situação. A mesma coisa acontece, veja só, na questão sexual. Tirem as crianças da sala. O que o tio Jota vai falar agora não é para vocês, minhas crianças. Também acontece na questão sexual. Tem muitos homens que desenvolvem ejaculação precoce e impotência. Por quê? Porque tiveram uma situação estressante, se sentiram posto à prova, não conseguiram dar conta em algum passado longínquo. E então, a partir de então, toda vez que ele entra em contato com isso, ele já está ansioso antes, quando entra em contato não consegue, isso só reforça a situação. Então, cada vez mais ele vai ficando cada vez mais sentido, tá? Enfim, então o que a gente tem que entender, então, é que a memória do que é ruim, normalmente é marcada muito forte, assim como a memória boa, porém, ela vai ter uma defesa natural. Como a alegria nos marca de maneira muito forte, e ser feliz é quase que como se fosse algo natural para nós, quando nós repetimos esse padrão, tá tudo bem. Quando eu era criança, eu lembro de ter amigos na escola e hoje eu tenho amigos na faculdade, tá ótimo, não tem problema nenhum. Né? Agora, se quando eu era criança eu lembro de ter sofrido bullying, quando eu sou adulto, eu sinto que alguém vai falar um bullying, eu já estou me defendendo. Já estou me defendendo. Eu sinto que alguém olhou todo e já está me defendendo. E muitas vezes eu já me escondo. Tem gente que passa por situações de bullying, por traumas, por situações dessas, a pessoa sempre vai o quê? Com capuz, vai sempre meio que escondida, não fala com ninguém, eu não posso mais relacionar, tem que me esconder aqui, né? Enfim, mas continuando. E aí qual que é o problema disso? Se essas memórias vão gerando uma defesa, possivelmente dependendo da sua memória, o que acontece é que o quê? Você vai começar a se relacionar com o mundo a partir destas marcas. A partir dessas marcas. É como se você imaginasse, deixa eu pensar em alguma coisa aqui. É como se você imaginasse, né? Vou pegar aqui a caderneta aqui, a folha em branco, tá? Essa aqui é as chances que você tem na sua vida, tá? Tem várias possibilidades. E digamos que acontece alguma coisa que em vez de você poder andar em tudo isso aqui, eu vou pegar um lápis aqui, hoje eu vou... Vamos ser didático hoje, vamos desenhar. Desenhar a explicação, explicar o desenho. É isso aí que nós vamos fazer, tá? Essa aqui é a sua vida, tá bom? Todas as possibilidades. E você tá andando aqui na sua vida, legal, tô vivendo, coisa e tal. Aí acontece alguma coisa aqui, numa área, tá? Aí o que você faz? Porque essa área aqui foi ruim, você cerca a área, né? Como se fosse assim, true crime, né? Ninguém pode entrar aqui. Então, antes de você sofrer de novo do mesmo jeito, você já não consegue... Então, você só tá andando por aqui. Não pode entrar... não gostei. Aí você vai vivendo. Opa, não tinha visto essa área aqui. Pá, acontece outra coisa aqui. Né? Acontece outra coisa aqui. Você fica... Escrever assim é difícil. Aí você vai lá e cerca essa área aqui também. Opa, reduziu. Então você entende que, que eu não posso ir, pra cá não posso ir. Aí de repente acontece outra coisa aqui, ó, na tua vida. Tá? Como se fosse sua área. Aí você cerca essa parada aqui. Vamos cercar mais. Aí o que acontece? Você tem que passar aqui bem pouquinho. Opa, aqui eu não posso, aqui eu não posso, aqui eu não posso. Enfim, você começa a ficar limitado, você entende? Inventei agora essa parada, mas ficou bonito, né? Ficou bonito. Aqui, tecnologia não, aqui é mato, tá? Aqui é caderneta, lápis, é isso aí. Não vai aparecer nenhum recurso tecnológico para você entender isso aqui. Mas eu acho que você entendeu. Então o que acontece é que dependendo das marcas, deixa eu voltar para o meu roteiro aqui, dependendo das marcas, o que vai acontecer é que você vai limitando a sua vida. E é como se você começasse a fazer o quê? Limitando esse espaço vital com muralhas do medo. Como muralhas de medo. Porque muitas vezes, dependendo do que você passou, você não quer nem mesmo tocar no assunto. Você não consegue nem falar sobre aquilo.
Eu já tive pacientes que ficaram 6 meses em terapia para poder falar o motivo pelo qual eles vieram em terapia. Jota, o que você fez? O que eu fiz? Fiquei contando piada, não, tô brincando. A gente foi conversando sobre várias coisas, até a pessoa, ela me contou tudo. A vida antes do tal do evento e depois do tal do evento. O tal do evento eu não sabia o que era. Até que chegou um momento que ela falou, não, eu acho que agora eu não tenho mais como, eu preciso te contar. E o que a gente percebe é uma muralha de medo em volta daquele evento. E a gente tem a tendência de esse tipo de coisa, como às vezes dói muito, como às vezes é uma memória, uma experiência muito ruim, a gente tem a tendência do que? De tentar esconder aquilo. Então assim, eu cerco com o medo e dentro desse terreno não tem nada. Simplesmente um grande buraco em que eu escondi lá embaixo. Então, imagina essa cena. Sua vida é um campo, um gramado. De repente acontece alguma coisa, o que você faz? Você faz um buraco, esconde aquilo lá embaixo porque doeu demais e você cerca com um muro. Então, possivelmente, quando você vai viver, como eu fiz aqui o desenho, nas outras áreas, você sempre está vivendo em relação àquilo. Entende? Então, né? Vou continuar com o meu desenho aqui. Tá aqui, ó. Esse trauma aqui, né? Tá? Isso aqui. Esse aqui é o muro. Você não consegue andar tranquilamente perto desse muro. Por que você não consegue andar tranquilamente perto desse muro? Porque você não quer chegar nem perto desse muro. Então, até mesmo a sua vida, a liberdade que te restou, as áreas que você, chegar aqui, não dá. Chegar aqui já é ruim. Então vamos dar um exemplo. A questão de socialização. Eu não sou bom de ser social, nunca fui bom com amigo, eu nunca gostei, todas as vezes que eu tive amigos eles me zoaram, coisa e tal, enfim. Então essa pessoa, ela vai trabalhar, mas toda vez que o trabalho indica que, digamos, o cara entra no trabalho e fala, é home office, mas uma vez por ano você tem que vir pro trabalho. Ele já começa a sofrer, porque fala, puta, uma vez por ano eu vou ter que ir pra reunião, uma vez por ano vai ter festa, já começa o sofrimento. Então ele não, até mesmo quando você constrói um muro de medo em alguma área da sua vida, até mesmo a área em que não tem isso está sendo marcado com a sombra daquele muro de medo. Entende? É a mesma coisa, não sei se é seu caso, se você mora numa cidade violenta, aí na grade, né? Às vezes é uma cidade violenta, você está numa casa que era antiga, então você tinha um muro de antigamente, aí você subiu uma grade, aí em cima da grade você botou aquele negócio de metal e ainda botou uma cerca elétrica. Ok, você pode ficar ali na sua varanda, mas só de ter tudo isso de proteção já te dá uma sensação ruim, não é mesmo? Já te dá uma sensação ruim. Não te dá uma sensação de liberdade. É a mesma coisa que interiormente acontece conosco. Então, a pergunta deste vídeo, por que seu passado te marca tanto? Porque, além de ele ter sido experiências ruins no passado e a gente não quer repetir, essa defesa muitas vezes te limita, inclusive, em áreas que você não precisava ser limitado. Eu vou dar um exemplo também simples aqui, né? Um exemplo que até citei da questão sexual aqui, que eu acho que isso é mais visível, né? O sujeito que está com dificuldade na questão sexual, o que vai acontecer é o quê? Conheceu uma menina, começou a conversar e já começou a ficar ansioso. Porque ele está vendo que tem um muro aqui, ele conheceu a menina e está começando a fazer isso aqui, ó. Não, 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 não. Não, tomara que 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 não. Ele está se aproximando do medo dele. Ele está se aproximando. Mas isso aí é tranquilo, relaxa, coisa e tal. Às vezes não. Enfim, mas para não continuar falando sobre trauma, no final das contas esse vídeo era falar sobre memórias marcantes, eu tô falando sobre trauma. Os caminhos que a mente de J. Borgonhoni vai. Vamos lá, vamos ter bom senso. Aí o que acontece? Dessa forma, se você começa a ter marcos emocionais muito grandes, memórias que te marcaram muito grandes, o que vai acontecer é que toda vez que você tiver esperança em algo, e toda vez que eu até escrevi aqui, esperança e confiança parecem ser coisas de trouxa. Você começa a se sentir trouxa, começa a se sentir idiota. Não, vamos lá, não precisa tanto, coisa e tal. Você olha para aquela muralha e fala, não precisa tanto, meu amigo, tu não sabe o que eu sofri. Então você começa a entrar nesse tipo de movimento. Ter esperança, acreditar na vida, apesar disso, você começa a se sentir muito mal. Você começa a não conseguir mais render naquela área.
Entende? Se você, né, você mulher, teve trauma com um sujeito que era grosso, muitas vezes tem até dificuldade de se relacionar com alguém porque vai que esse cara em algum momento seja grosso. Vai que esse cara, ou né, você estava num relacionamento tóxico, né? Isso acontece muito. Relacionamento tóxico, com narcisista, coisa e tal. Tem muita gente, muitas mulheres, né? Estou dando exemplo aqui feminino, né? Tem muitas mulheres que muitas vezes não querem nem entrar num relacionamento para não correr o risco de, quem sabe, conhecer um narcisista. Entende? Então não adianta chegar e falar assim, que é isso, tá exagerando, nem todos os homens são narcisistas. Para a pessoa que está sofrendo, não adianta. Então se ela olhar e falar assim, eu conheci um cara, pô, ele parece ser legal, ele não parece ser narcisista. Vai vir uma vozinha e vai falar assim, será que ele não é narcisista? Da última vez você deu uma de otária. Foi bem assim que você caiu. Se apaixonou, o cara foi lá, acabou com a tua vida. Você quer correr o risco? Você quer mesmo correr o risco? Vai lá então, mas daí se você ferrar, tanto faz. Aí a culpa é tua, porque foi você que escolheu, porque você já passou por esse trauma. O que você está fazendo? Você acha que você vai ser feliz? E aí começam todas as conclusões em decorrências dessas memórias que você passou. Você acha que você vai ser feliz? Você achou que ia ser feliz naquela época e não foi. E o cara jogou um monte de coisa na tua cara. E olha, metade daquilo talvez seja verdade. Então começam... Lembra da imagem? Deve ter até te dado um susto. Eu lembrei, na verdade. Lembra daquela imagem do anjinho e do diabinho? Lembra? O anjinho falando uma coisa, o diabinho falando outra, sempre aqueles filmes? É exatamente isso. Então o que acontece é que quando você começa a tentar ter um pouco mais de otimismo, o que vai acontecer vai vir um pessimismo brutal. E aí vem uma questão, a questão do pessimismo, que é confundido com prudência. Eu não vou falar sobre isso hoje em detalhes. Por quê? Porque hoje eu não quero falar um vídeo sobre pessimismo, porque ter pessimismo é muito bom, é um assunto muito bom. Mas se confunde o pessimismo com a prudência. Então é claro, para uma pessoa que já sofreu, que tem memórias do passado que marcaram ela negativamente, é claro que qualquer defesa, toda defesa é necessária. Se você já sofreu muito em relacionamento, é claro que a ideia de se abrir mais uma vez, a tua memória vai falar, minha senhora, mas mais uma vez, não desistiu ainda? O que mais tu tá querendo, minha senhora? Qual que a tua memória falasse isso, entendeu? É como se chegasse alguém e falasse, Fulano, deixa aqui, só pegar aqui, Tem um caderninho aqui, desculpa. Tem aqui, o Cleison, lembra do Cleison? Lembra do Ricardo? Lembra do Roberto? Você lembra aqui do Paulo? Paulo acabou com a tua vida, né? É sério? É sério que você está indo sair com mais um? Muitas vezes a tua memória vai fazer isso. E aí fica aquele clima assim, tipo, eu quero me abrir, mas eu não consigo. Muitas vezes é por conta disso, de apego ao passado. Não um apego positivo, não um apego voluntário, mas porque o passado te marca tanto. Porque você já está querendo se defender. Entende? E aí, é claro, você vai dizer que você está sendo prudente. Olha, todas as vezes, por estatística, todas as vezes que eu saí deu errado. Por que dessa vez vai dar certo? Você está sendo bem pessimista, mas por estatística. Eu vou dizer para você, todas as vezes que eu saí antes de conhecer minha esposa deu errado. Por que dessa vez ia dar certo? Eu não sei, eu só sei que deu. Peguei pesado, né? Peguei pesado. Pensa nisso. Toda vez que você for sair, não sei se eu vou sair assim, porque sempre dá errado. Mas é de tanto dar errado, é só quem tenta que consegue acertar. Você só corre o risco de dar certo se correr o risco de dar errado. Não é mesmo? Mas enfim, né? Então o que eu quero dizer para vocês, então, é pensar nisso. É pensar nessa relação com as memórias do passado e o quanto elas estão criando muralhas de medo, entende? Não de um tesouro enterrado, mas de uma maldição enterrada, de algo que você não quer nem mexer, tá? E agora, para concluir o vídeo, obviamente, para não te deixar com essa sensação ruim, que até eu tô passando mal aqui com tudo isso, né? Até esse desenho que eu fiz assim, me deu impacto. E eu já pensei aqui, né? Imagine você um pequeno hobbit com muralhas de Mordor, entende? Ao seu redor. Você não vai querer entrar naquilo lá. Entendeu? É claro que o teu condado entre muralhas de hobbit não vai estar mais seguro. Você vai se sentir mal. Tá? Então eu pensei nisso, muralhas de medo, não é isso? Mas a questão é assim, continuando. Só para concluir então o vídeo, para eu te dar um pouco de uma saída prática, como eu prometi no começo e eu sempre faço. A primeira coisa é a gente entender o que é memória e o que é impacto emocional. O que é memória e o que é impacto emocional. Uma mesma memória pode te trazer várias coisas. Às vezes uma memória de um pai, meu pai foi um bosta, meu pai foi horrível.
Depois, em uma outra época, você olha e fala assim, cara, meu pai foi muito esforçado, mas foi ausente. Numa outra época, você olha e fala assim, cara, meu pai foi foda, trabalhou pra cacete, é por isso que ele foi ausente. Mas se ele não tivesse trabalhado, eu não teria tido o que eu tenho. Ou seja, é o mesmo fato que ele é revisto. Não, não, eu não vou usar a palavra ressignificar, eu tenho pânico ressignificar. Não tem ressignificar, entende? Se você significou errado, é hora de significar certo, tá bom? Ai, isso é um processo de ressignificação. Inconsciente e ressignificação. Até hoje eu estou pensando no que eu falei do inconsciente familiar do Zonde lá, me irrita ter que usar esses argumentos, mas era a teoria do Zonde. Assim, essas coisas assim, pelo amor de Deus, entende? Mas enfim, o que nós temos que fazer é o quê? Prestar atenção. Então é relembrar intencionalmente. Veja meu vídeo, por uma vida intencional. Tenha uma vida cheia de intenção. Então você vai relembrar intencionalmente, não ocasionalmente, intencionalmente. Eu quero lembrar daquela minha dor. Eu quero lembrar o que aconteceu para eu revisitar o que eu estou sentindo. Fala, minha senhora que ergueu a mão. Jota, mas isso é muito difícil. Sim, é por isso, minha senhora, que existem pessoas como Moá aqui, entende? Que se chama psicólogo, terapeutas. Que a gente faz o quê? A gente ajuda nesse processo. Te dá um suporte emocional, te diz sozinho. Até mesmo se você quiser passar por isso comigo, quiser que eu te ajude nesse movimento, nesse relembrar, entende? Desse rever esses seus sentimentos, quase falei ressignificar, quase ia ser um ato falho. Se você quiser passar por isso, você clica aqui embaixo no link, tá? Tem ali, marca horário comigo, você pode marcar horário de terapia ou você pode marcar um atendimento pontual, que é um atendimento de 1h30, tá? Enfim, tá aqui, tá essa possibilidade. Mas é isso, você tem que relembrar o fato, relembrar o que aconteceu e repensar esses sentimentos. Readequar esses sentimentos para aquela situação, para quem você é hoje. Porque muitas vezes aconteceu algo no passado, e eu já estou antecipando o vídeo sobre trauma. Tá. Aconteceu algo no passado, eu tirei uma conclusão e eu nunca mais penso nisso. Vou voltar a falar sobre isso mais para frente, mas vamos lá. Depois, segunda coisa, reconhecer as partes boas, reconhecer o que foi bom. Reconhecer o que foi bom. A gente tem uma dificuldade muito grande de reconhecer coisas boas, nossas conquistas, o quanto a gente é capaz, o quanto eu consegui fazer coisas boas. A gente tem essa dificuldade. Então, se ao mesmo tempo a gente dá muito valor para as coisas negativas, vamos reconhecer as coisas positivas? Então a gente precisa reconhecer isso. Então a gente precisa, de fato, olhar para essas coisas, entende? E falar, tá, tiveram momentos ruins, mas foram momentos ruins acompanhados de momentos piores ou foram momentos ruins que também teve coisas boas, que eu também aprendi? Então tenha isso. Não se menospreze tanto. Não olhe tua vida como uma tragédia. Eu fiz um vídeo recentemente, a sua vida não é uma novela, sua vida não é um filme de terror. Então olhe para trás e veja onde estava o brilho da sua vida durante esses momentos de noite escura. Tô poético hoje, me aguentem. E aí a última coisa que eu falo para vocês é o quê? Intencionalmente, já que esse é o meu mote recente, intencionalmente, você olhar para isso e ver o que hoje você pode realizar para enfrentar um pouco esses medos. Que coisas você pode fazer no seu tempo, tá? De fazer esse enfrentamento, para você poder diminuir essas muralhas. Assim como eu disse hoje em dia, né? As casas têm o muro original, tem uma grade, o que você pode fazer para ir tirando essas coisas e voltar a ter um livre acesso? Entende? O que dá para você fazer para que essas muralhas de medo se tornem simplesmente um portão que você consiga empurrar e entrar nessa área? Ok, é um portão de alerta, é uma área que ainda é delicada para você, mas uma coisa é uma área que é extremamente tensa, outra coisa é uma área que se tornou delicada, né? Delicada ficou fofinho, né? Ficou bonitinho, parece até que tem umas florzinhas, né, nesse campinho. Então, uma área que assim, é algo que ainda não está totalmente curado, mas já está no caminho, entende? O que dá para você fazer hoje? Para não ficar vivendo entre muralhas de medo e não ficar vivendo no espaço que dá, fugindo desses problemas. E isso eu te digo, são questões afetivas, emocionais, pessoais, sexuais, profissionais, financeiras, de saúde, enfim. Vamos pensar nesse tipo de coisa, vamos rever tudo isso, tá? Enfim, faz sentido o que eu disse aqui? Você ainda lembra?
Eu não quero que os meus vídeos, por serem bons, começou a pretensão, meus vídeos por serem excelentes, eu não quero que você escute, ache tão legal que esqueça o que eu digo, tá? Muitas vezes eu fico aqui fazendo as piadas, as pessoas saem com a música dos anos 90 que eu cantei, entende? Mas não sai com conteúdo, né? Sabe? Então assim, se eu cantar aqui, Lua vai iluminar os pensamentos dela, daqui a pouco você vai falar, aquele vídeo que o Jota canta Lua vai, entendeu? Então esse é o problema, então não fique com isso, fique com a seriedade da coisa, tá bom? Não se perca, não seja distraído por mim mesmo, não deixe eu te atrapalhar no conteúdo que eu mesmo estou te oferecendo. Então registre isso, registre como coisa boa, coisa importante, tá bom? Segunda coisa, tá? Fazendo só um breve parênteses. Por que eu faço piada? Porque muitas vezes você realmente lembra da piada, mas não lembra do conteúdo. Mas muitas vezes você lembra da piada e isso traz o conteúdo à sua memória. É um jeito muito bom de você lembrar das coisas que eu digo aqui, entende? Então pode ser que você só saia daqui com a música, né, do Pagode dos 90, ou pode ser que você saia com a música do Pagode 90 e toda vez que o Pagode 90 tocar, você lembra desse conteúdo. É um jeito muito bom de angariar clientes, né? Fidelizar clientes millennials, porque o resto não vai entender. E a última coisa que a última coisa são 15. Dê like no vídeo, entende? Siga aí o canal, manda seu comentário, faz sentido o que eu disse aqui, espalhe a palavra do bom senso aos corações que precisam. Muita gente com certeza está pegada ao passado, muita gente sofre com tudo isso que eu disse aqui. Então, por favor, não deixe de compartilhar. Não deixe de compartilhar mesmo no teu grupo, no grupo da família, no grupo da igreja, no grupo do escoteiro, no grupo das mães da escola, do seu filho, com a diretora, esse tipo de coisa. Até falando de diretor, sabe o que eu pensei aqui? Eu falo sobre terapia, eu lanço uns cursos online aqui, mas faz tempo que eu não faço palestra, tá? Eu vou começar, vou botar um link aqui embaixo, não nesse vídeo, tá? Desculpa, não vai dar tempo. Ou sim, não sei, até lá, não sei quando esse vídeo vai sair, porque agora eu tenho uma equipe de YouTube, eu só gravo, me deram corda. Só gravo, eles editam, fazem tudo, fazem capa, não preciso mais me preocupar. Acho que eu vou botar um link aqui do tipo, me leva pra tua cidade, que bom. Vamos pensar, me leva pro teu congresso, pra tua cidade, pra tua paróquia. Me chama que eu vou. Tá? Acho que eu vou fazer isso aqui. Vou pensar nisso aqui, não tinha pensado, não tinha lembrado disso. Mas enfim, enquanto eu não cheguei na tua cidade, não cheguei na tua paróquia, não cheguei na tua escola, não cheguei na tua empresa, compartilha com a galera. Quem sabe já angaria outros fãs e daqui a pouco isso fica mais fácil de me levar. Tá? Chega, abraço, tchau.